Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é bom. Deus é sempre bom. Vamos ficar em pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias no capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Fecha a Bíblia aberta, fecha os olhos que nós vamos orar. Pai Celestial, que a Tua palavra, cujo livro, a Bíblia, está aberto diante dos nossos olhos, que essa palavra venha revelada do trono da graça, diretamente dos céus, e possa nos impactar nessa noite, nos animar o coração, nos fortalecer, nos dar ânimo e coragem de prosseguirmos, porque nós somos escolhidos por Ti. O Senhor nos escolheu a dedo, o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu uma obra a realizarmos e não podemos ser fracos, não podemos ser frouxos, não podemos ter mãos frouxas, descaídas, não podemos de modo algum olharmos para trás ou desistirmos desta obra. Mas nós temos que prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Muito obrigado, Senhor, fala conosco nesta noite, com cada um de nós, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Pode sentar-se, por favor. Eu conheço o Flávio há pouco tempo. E eu fico pensando nos escolhidos de Deus que não desertam, não abandonam o barco, não deixam o time. Pessoas que assumem responsabilidades e fazem bem feito. Pessoas que vão à frente, que vão sempre à frente, independente do tamanho do ministério, independente das proporções, das dimensões da obra, independente do retorno, se é um grande, médio ou pequeno retorno, ou se quase não dá retorno. Mas nós precisamos de homens e mulheres que sejam pessoas com a consciência de terem sido escolhidas por Deus, que não deixam a igreja local, que não abandonam a igreja, o corpo de Cristo e o reino de Deus por bobagem. E não brinco mais, eu não quero mais saber. Não, nós precisamos de homens e mulheres que tenham realmente o caráter de Cristo, pessoas que assumam. Estou citando meu irmão nessa noite porque eu o admiro muito. Eu gostaria de ter no meu time gente de seleção assim, com todo respeito a todos os irmãos, porque quando no reino de Deus, e é por isso que poucos fazem tantas coisas, e poucos trabalham tanto, e muitos às vezes não fazem nada ou quase nada, porque às vezes aqueles poucos que despontam, que o Senhor coloca, levanta, são aqueles que não deixam, não largam o arado por nada, não é, pastor? São pessoas que ficam firmes, que não vão atrás de conversa mole, de divisão, de facção, de partidarismo. Não são pessoas que deixam a igreja local e vão para outro lugar porque lá as possibilidades são maiores. É uma frustração isso. É um grande engano. É uma mentira de Satanás.
Porque independente do tamanho do ministério, independente do tamanho da igreja local, independente do tamanho da reunião da igreja, não importa. O importante é que nós tenhamos a consciência de que somos escolhidos por um Deus que não olhou para número, não olhou para os números, não olhou para gráficos, estatísticas, não nos chamou porque teríamos que dar produtividade, renda, teríamos que retornar aquilo que Ele exigiu, não. Muito pelo contrário. Eu lamento quando às vezes em alguns ministérios se arrebanha pessoas e elas são mantidas, por exemplo, através de campanhas, através de pessoas que têm dons e revelações, etc. E quando não tem nada na outra semana, ou acabou aquela campanha, ou aquela pessoa já esgotou o prazo dela lá, é uma miséria a próxima reunião. As próximas reuniões são decepcionantes, não vem quase ninguém. Eu já preguei assim em reuniões que, se você fosse olhar, já dirigi culto e preguei em situações que, se eu fosse olhar os gatos pingados que tinham lá, que na semana anterior era uma multidão em proporção àquele grupo, porque na outra semana estava lá uma pessoa de Deus e que revelava assim, 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 e naquele dia estava esse seu irmão aqui que não faz isso, não dessa forma. E aí eu fico pensando, meu Deus, por que será que a igreja é desse jeito? Eu lembro sempre da palavra de um apologista, um homem de Deus, o Paulo Romero. Um artigo que eu li dele. Cuidado, pastor, com o que você usa para atrair. Aquilo que você usa para atrair, você vai ter que usar para manter. Se for música, campanha, se for isso, aquilo, use a palavra, ele dizia. Porque pelo menos pela palavra você mantém os que querem ouvir. E os que querem ficar e querem praticar. Então nessa noite nós vamos ver 8 passos. Diga 8 passos. 8 passos. O exemplo de Neemias, diga comigo, o exemplo de Neemias em 8 passos. E eu tomei a liberdade de usar o Flávio e vou continuar com essa liberdade, se me permite, porque já conheço a Dalila há algum tempo, né? Ela, quando eu vi a Dalila aqui, ela do tamanho daquele menino ali, mas já ela cresceu um pouquinho mais. A gente chamava ela de Dalilinha, mas tudo bem, agora ela cresceu. Aí ela foi e casou com o Flávio. Eu estou chegando na sua doutrina, meu cabelo está ficando baixo. Qualquer dia você vai me ver assim aqui, aí nós vamos fazer um maior sucesso aqui lá do banco. O pastor me encontrou no café esses dias e falou: você está ficando mais bonito. Acho que não é isso que eu queria dizer mesmo. Então, queria citar e dividir com você os 8 passos de Neemias, o escolhido de Deus, e os 8 passos que o escolhido de Deus tem que seguir. E eu fiz uma dedicatória aqui embaixo nesta mensagem, que depois eu vou passar para o pastor Oscar e a pastora Sônia, porque essa palavra, em primeiro lugar, é para mim, claro, eu preciso recebê-la, porque ela foi produzida não só pela minha pena, mas por causa daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas essa palavra é para eles, e essa palavra é para aqueles que estão aqui, que estão ligados a esse ministério. Então, passo número 1, diga número 1. Diga número 1. Nós lemos aqui em Neemias 1, de 1 a 4, que foi o primeiro texto que nós lemos, que Neemias, ele se encheu de compaixão pelas pessoas. Nós vemos aqui no versículo 3, quando o irmão dele, Anani, veio trazer um relatório, o irmão de sangue dele, dizendo qual era a situação lá em Judá, em Jerusalém, ele recebeu o seguinte relato, no 3: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E ele não foi indiferente a isso. Ele ouviu o relato, e no versículo número 4 nós lemos qual foi a providência que ele tomou. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Diga, Neemias. Nosso irmão fala, Neemias teve compaixão. A primeira coisa que Neemias teve do povo foi compaixão. O que eu tenho visto na vida desses pastores é compaixão por esse povo. Desde o tempo da irmã Eunice, desde o início da obra, eu tenho visto essa compaixão. Esse desejo de ajudar pessoas que já traíram, que foram embora, que mentiram, falaram mal, caluniaram, levaram gente embora, fizeram diabo a quatro. Mas eles nunca desistiram da ideia inicial que virou um chamado, que tornou-se uma paixão, que era resultado de uma escolha. Que missão e comunhão fosse não apenas mais um ministério existente no mercado. Nós temos muitos, e glória a Deus por todos, mas que tivesse um diferencial de um homem, uma mulher de Deus, a família, os irmãos juntos, e que pudessem realmente ter compaixão das pessoas, pudessem se interessar pelas pessoas, pudessem amá-las. Desde o tempo que a irmã Eunice pulava esse muro aí, ia num terreno baldio aqui onde as pessoas se drogavam e falavam de Jesus. Foi assim que nasceu essa obra. Essa obra não nasceu numa grande catedral, não nasceu num grande palácio, nasceu aqui e continua aqui até hoje. Mas ela entrava aí, ela ia ao lado e falava do amor de Deus e se compadecia daqueles drogados. E eu me lembro da expressão de carinho de muitos que estiveram lá por ocasião do seu culto fúnebre, do sepultamento do seu corpo, e do sentimento que havia lá. Um sentimento de perda irreparável do ponto de vista humano, mas de gratidão a Deus, porque um dia aquela mulher de Deus ousou pular um muro, ousou olhar com compaixão para as pessoas necessitadas. Então o primeiro passo de Neemias que eu vejo nesse ministério é que existe compaixão, existia compaixão na atitude daquele homem, que poderia estar lá no palácio, que tinha um bom emprego, estava numa posição honrosa, honrada, era copeiro do rei, até o dia que ele foi servir e provar o vinho, para que, se tivesse algum veneno, ele morresse no lugar do rei como provador. Até o dia em que ele provou, antes da prova, o rei olhou e falou: por que você está triste? Você não é assim? Nós somos interessantes, porque brincamos, etc. O dia que a gente chega meio diferente, os irmãos percebem. Por que você está triste hoje? Por que você está assim calado? Pode reparar, se você é esfuziante, alegre, uma pessoa festiva, festeira, que nem aquela irmã que estava aqui agora, se ela chegar aqui um dia de cabisbaixa, claro que todo mundo vai perceber. Vão ter que socorrê-la, né? Porque ela vai chegar aqui assim, de cabeça abaixo. Essa é mesmo, não é? Então, primeira coisa, passo número 1, diga, passo número 1. Passo número 1. Compaixão. Passo número 2. Vamos ler então Neemias 1, de 5 a 11. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os mandamentos, meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu,
De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Diga, passo número 2. Passo número 2. Confissão de pecados e busca do favor do rei. Busca do favor do rei. Então, o passo número 2 de um escolhido de Deus, que tem uma grande obra a fazer, que tem consciência que está fazendo uma grande obra com o Senhor e para o Senhor. Em primeiro lugar, tem compaixão pelas vidas. Mesmo que a pessoa vá embora falando mal, depois volte e diz, olha, eu quero ficar aqui de novo, vai acolher, porque eu sei que tem compaixão, tem um coração generoso, vai restaurar a pessoa, vai reintegrá-la à comunhão dos santos. É assim que funciona. Não vai sair descobrindo por aí. Talvez como uma pessoa saiu daqui fazendo, levando gente embora, falando mal, esses pastores não prestam, etc. Mas, exatamente o contrário. Vão ter o acesso a essa compaixão de Deus. É um amor com paixão. É amor realmente diferenciado. Aonde eu amo as pessoas, eu amo os perdidos, eu amo o meu próximo, eu amo a minha família, eu amo os meus parentes, eu amo qualquer pessoa que eu encontrar pela frente com o amor de Deus. Normalmente não devo esperar nada em troca. Normalmente devo dar numa relação unilateral, não bilateral, numa relação em que eu dou esperando nada em troca. Porque se eu entrar pelo canal bilateral, eu vou ter que esperar o retorno e eu posso me decepcionar. Então, o primeiro passo na compaixão, eu sou desafiado a, mesmo que aconteceu qualquer desgraceira dessa, restaurar a pessoa. No segundo passo, eu confesso os meus e os nossos pecados. E eu busco, como pastor, eu busco o favor do rei. Aqui aplicando para o nosso contexto, o favor do Senhor. Em favor e intercedendo, entrando na brecha a favor de cada um. Porque é isso que um pastor, que uma pastora faz. Cada dia orando pelo bem-estar de todos. Você deixa orar por eles? Não. Não. Cada dia querendo alimentá-los. Cada dia procurando ter pessoas que sirvam com a qualidade, me permite, do meu irmão e de tantos outros que estão aqui. Com essa qualidade, com essa consciência, com esse serviço bem feito. Porque, como disse, já estive em culto que se eu tivesse que encarar aquele culto pela realidade que eu vi, eu chutava o balde. Já me relacionei com pessoas que foram ingratas, injustas, etc. Se eu tivesse que agir pela minha razão, pela minha emoção carnal, nunca mais olharia para meu irmão. Mas a compaixão, que é um primeiro passo neste processo do exemplo de Neemias, e que um escolhido de Deus passa em qualquer ministério, mas estou falando desse, estou falando do meu próprio ministério também, é realmente você se compadecer. O segundo é confessar os pecados e buscar o favor do rei. E o terceiro, abra aí Neemias 2, de 1 a 9, na sequência, olha, já está aberto. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Falei agora. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus
e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aqui. Por hora, até aqui. Então, diga comigo, passo número 3. Passo número 3. É comissionamento do rei. Diga, comissionamento do rei. Comissionamento do rei. O rei, ele já me comissionou e te comissionou. O rei Jesus, juntamente com o Pai Celestial, e juntamente com o Espírito Santo que preside a igreja de Jesus na terra, já se reuniram e já foi delegado que precisávamos receber. Esse comissionamento já está em nossas mãos. Agora, com o favor do rei, nós vamos agir. Mas vamos ver a seguir que agir aqui não é tão fácil como parece. Agir aqui envolve resistências do inimigo, envolve levantes do inferno, envolve tentativas de sermos atingidos na área sentimental. Nós somos pessoas fragilizadas, nossa alma ainda precisa ser salva. Então, a área das emoções, para nós ainda é uma área problemática, todos nós. Nós precisamos de cura, de restauração, precisamos perseverar até o fim, a fim de que alcancemos o alvo dessa perseverança, que é a salvação das nossas almas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu tenho agora o comissionamento do rei, que é o passo número 3. Agora veja o passo número 4. Neemias 2:10. Disto ficaram sabendo, sempre tem os safados, né? Sambalate, o Morita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A primeira resistência que está aqui no passo 4 é o inimigo descontente conosco por causa do povo. Então um pastor, que é um pastor íntegro, uma pastora, pessoa que tem um coração com integridade no coração, pessoa que trabalha por amor do Senhor, por amor do reino, não por ganância, não por torpe ganância, por acumular riquezas, por ter bens e propriedades à custa de ninguém. Pode ter, mas fruto do seu trabalho, talvez pessoal e até ministerial, se as condições permitirem, e tendo um salário digno, acho justo isso. Quando o ministério pode honrar o pastor com o trabalho em que ele possa se dedicar integralmente à obra de Deus, sem precisar ficar trabalhando secularmente. Quando o ministério pode fazer isso, é uma grande bênção, porque aí o pastor vai dedicar-se àquilo que está escrito lá em Atos 6:4. Nós, porém, perseveraremos, nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra, porque é uma consciência que ainda muitos ministérios não têm. Alguns têm e até fazem isso com honra, e outros não têm porque não têm capacidade financeira, e o grupo é pequeno, não dá para fazer. Mas o ideal seria que todos os pastores pudessem fazer, que realmente houvesse condições, porque isso não eu trabalho. Eu, às vezes vejo irmãos se justificando, o pastor dizendo assim, eu trabalho. Ele quer dizer que o ministério é uma vagabundice, é um lugar de preguiça, é um lugar de desonra. Não. Eu trabalho, quando ele está dizendo isso, ou ela, eu trabalho secularmente. Não tem nada a ver. Se a pessoa puder ter uma condição honrosa e honrada de dedicar-se exclusivamente à obra de Deus, é um grande privilégio. E aí o inimigo, quando a motivação é reta, quando o nosso coração é íntegro perante ele, escute,
O inimigo, ele vem justamente em Neemias 2:10. Ele vem bater no ponto-chave da questão aqui contrária, que é alguém, e muito lhes desagradou, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias não pediu a Artaxerxes que pudesse sair da Pérsia e ir até Judá para fazer algum trabalho pessoal, construir o seu castelo pessoal, reconstruir o seu reino pessoal. Não, ele estava interessado no bem-estar do povo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. E eu sei que os pastores aqui estão trabalhando sério nesse sentido. Então eles devem ser honrados. Eles devem ser amados por isso. Falhas, querido, todos temos. Mas a motivação do coração, o principal, o que evidencia o principal nessa história, não é o tamanho do lugar, o tamanho do ministério, mas é a excelência e a qualidade que cada um realiza, com que cada um realiza a obra, com que cada um se dedica a essa obra, com que cada um realmente trabalha, não olhando resultados imediatos, muitas vezes, porque senão desiste mesmo, não causando divisão nem perturbação entre o rebanho, agitando o rebanho, não indo embora e falando mal e levando gente ainda. E é uma desgraça isso para a vida da igreja. Mas quando nós encontramos pessoas que amam ao Senhor, que estão felizes, realizadas onde estão, não digo plenamente realizadas, porque isso não podemos estar ainda, mas nós precisamos estar realizados. Pelo menos se o meu irmão aqui toca e ministra com qualidade, ele vai estar realizado aqui. Poderia estar numa grande catedral, poderia estar num grande ministério sendo pago para fazê-lo, poderia estar ganhando um bom salário. Existem ministérios que assalariam tecladistas e não tem banda, não tem nada. Ele sozinho já carrega uma banda. Poderia estar ganhando um salário tranquilo, cuidando melhor da sua esposa, etc. Tal. Mas está nesse lugar. Agora cuidando de páginas da internet, agora cuidando... Porque é isso que faz a diferença no reino de Deus. Mas e o meu lucro? Aonde fica o meu ganho? Ah, queridos, muitas vezes não está aqui o resultado daquilo que nós tanto buscamos. Muitas vezes o Senhor não vai permitir, e muitas vezes não vai permitir mesmo, que nós contemplemos aquela glória que achávamos que iríamos contemplar com a nossa fé. Não vamos. Muitas vezes temos limites e vamos caminhar uma vida inteira com esses limites que foram colocados por Ele para o nosso bem. Não que Ele não quer a nossa prosperidade, não quer o nosso progresso, não quer um terreno próprio. Não, Ele quer. Ou imaginamos que queira. Porque Ele ama a prosperidade dos seus servos. Mas muitas vezes Ele não permite determinadas coisas para saber aonde está o nosso coração. Com esse talento, o Flávio poderia estar ganhando dinheiro na noite. Podia tocar em 2, 3 casas noturnas aí e arrecadar 5, 6 mil reais por semana. Poderia estar num grande ministério recebendo talvez uns 5 mil reais por mês, talvez até mais. Sei lá, 8 mil reais por mês, tocando todo dia, 10 mil reais por mês. E tem ministério que paga. Mas a visão não é essa. Eu tenho certeza que a visão dele para dar vida não é essa, não passa por isso. Quem está fazendo isso comigo? Quem está fazendo essa travessinha aqui? Quem está fazendo nesse lugar escondido? Exatamente o que o Senhor mandou fazer. É essa a diferença. Porque um dia, diante de toda aquela glória eterna, lá não vai ter maior ou menor. Lá não vai ter essa briga miserável entre grandes ministérios, um depreciando o outro, um expondo o outro à vergonha e ignomínia, um falando mal do outro na mídia toda aí, que vai no monte, não vai no monte, porque ora no monte, porque o outro é endemoniado, porque aquele outro, onde já se viu aquele outro lá, um grande apóstolo endemoniado, o outro, que é isso, querido? Onde está a verdade de Deus nisso tudo? Em lugar nenhum. Porque se eu tenho que entender a palavra de Deus, primeiro eu a faço por revelação. Segundo, eu devo entender que eu tenho um limite, eu tenho um campo limitado para arar essa terra chamada Reino de Deus. E deixa cada um arar a sua, porque eu vou dar contas do meu pedaço e não do pedaço dele. E nem do pedaço do outro, do outro, do outro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí está na hora de nós pensarmos, bom, será que eu estou fazendo bem feito isso? Será que eu estou fazendo com qualidade isso?
Será que eu estou honrando a Deus e o servindo da melhor maneira possível? É para pensar nisso. É para pensar nisso. O inimigo está descontente com eles e com qualquer líder que ama, que serve o povo com integridade? Claro que está. Sempre vai estar. Agora, o passo número 5, Neemias 2,18. E aí eu fico chorando pelos cantos, lamentando a minha vida, minha má sorte. Escute, olhe para cá. Neemias 2,18 é o passo número 5. São 8 passos. E aqui em 2,18 está escrito: e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estiver comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos e fortalecemos as mãos para a boa obra. Diga, passo número 5. Passo número 5. É mãos à obra. Mãos à obra. Vamos trabalhar. Vamos andar com quem queira trabalhar. Vamos estar juntos com aqueles que são animados. E os desanimados ou se animam ou vão embora. Mas carregue junto com você. Ande junto com pessoas e juntamente com pessoas que estejam ao seu lado, não fazendo acepção, mas estejam com pessoas que são animadas. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. Não é porque vai ganhar uma Bíblia de presente, talvez, não é isso. Mas porque ama o Senhor. Porque ama a obra do Senhor. Porque tem prazer em trabalhar nessa obra. Mete a mão na obra e mete a mão na massa e faz com qualidade. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Passo número 6, Neemias 2,19. Você acha que o inimigo desiste? Você acha que o safado ele vai ficar satisfeito com gente honrada, honesta, ungida, escolhida, eleita? Vai nada. E aqui está o resultado disso nesta etapa. Neemias 2,19. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o seu servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aí começaram a botar ainda um monte de percalços e um monte de laços no caminho para tentar enredar a obra que Neemias estava procurando fazer. Ele veio com o comissionamento do rei, mas aqui eles estavam tentando minar o trabalho dele, colocando na situação o próprio rei, o seu próprio rei local, o rei de Judá. E ele achava que eles estavam querendo achar, ou fazer quem estivesse perto achar, que Neemias estava tentando tomar o poder, tentando ser o grande eu sou, tentando... Não, queridos. Neemias apenas estava cumprindo um mandato divino. Artaxerxes, que nem do povo de Deus era, ele era escravo lá na Babilônia, ele se compadeceu e mandou que o seu copeiro se afastasse do trabalho para ir ajudar o seu povo. Um povo que tinha rei, que tinha governo, um povo que estava em miséria, um povo que era escravo, um povo que tinha toda uma condição adversa, mas que o Senhor queria tratar, e queria libertar, e queria levantar os muros, e queria fortalecer a fé, e queria trazer esperança. Amém, queridos? Amém. E o passo número 7, aqui em Neemias 2,20, nós encontramos uma palavra de alguém que sabe que o fim é bom. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias tinha uma consciência de que o Senhor, Ele daria bom êxito nessa missão. Eu tenho certeza que este ministério e todos os ministérios levantados pelo Senhor, independente das lutas, das aflições, independente do que vivem, se essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus, tiverem consciência que o Senhor os escolheu e permanecerem na posição e ficarem firmes na condição, vão ser honrados.
Ainda que não seja aqui nessa terra de maneira plena, ainda que aqui seja como por um espelho, parcialmente, mas um dia plenamente, todas as vidas que foram salvas, libertas, curadas, transformadas, alcançadas aqui, ou aonde estiverem essas pessoas trabalhando para a glória de Deus, serão apresentadas diante do Senhor. E aí, aqueles que se puseram contra, aqueles que abandonaram, aqueles que largaram esse negócio no meio do caminho, vão realmente ficar tristes. Porque aqueles que perseveraram, aqueles que, independente do número de pessoas, não desistiram, foram fiéis, aquilo que receberam para fazer, fizeram bem feito. Independente se deu certo a viagem para a Itália ou não, independente se tem dinheiro ou não, independente se tem trabalho profissional ou não, independente se o dízimo aumentou ou não, independente das ofertas, independente das pessoas, independente das quireras, aquelas besteiras todas, aqueles milhozinhos pequenininhos, eu não vou mais na igreja porque eu não gostei daquilo, eu não concordo com aquilo outro, me esqueceram de mim, fizeram tanta bobagem, tanta carnalidade. O reino de Deus é muito maior do que isso. O reino de Deus é grande, queridos. Eu contei para o pastor que eu fui fazer um curso em 2006 em Goiás, em São Luís de Montes Belos, na Missão Cristã Mundial, uma agência missionária muito grande. E eu era aluno, 180 pessoas do Brasil, eu era aluno lá. Era pastor, mas era aluno. E depois de um mês lá dentro de um colégio, de uma escola, onde nós só tínhamos domingo para lavar roupa, ainda eu ia no culto à noite numa igreja local, nosso único tipo de lazer, pescar, passear, subir monte, ver numa piscina se desse, algum lugar, num rio, tomar banho, era só domingo. De segunda a sábado era a aula das 8 da manhã às 10 da noite. E no último dia, no dia da nossa formatura, eu estava já com o meu diploma, ele suei para ganhar aquele diploma, ele foi suado. E eu ia voltar para dormir a última noite naquele colégio, porque o meu ônibus só passava no dia seguinte às 5 horas da tarde. Onde queria me trazer de volta, não tinha horário, não tinha como sair de lá, onde eu estava, a não ser ter paciência e ficar resignado. Todos foram embora, quase todos. Mas naquela noite, uma das obreiras de Brasília, uma moça que hoje é missionária de qualidade, ela está na Ásia, num trabalho lindíssimo, a Márcia, esqueceram dela. Fizeram uma festa de encerramento, os voluntários, os obreiros, e alguém esqueceu dela. E eu peguei aquela moça, ela tinha na época uns 18 anos, ela me encontrou chorando e disse: pastor, esqueceram de mim. Falei: vamos embora. Aonde que nós vamos procurar? Tem ideia onde eles estejam? Olha, uma pizzaria por aí. E uma cidade com 60 mil habitantes. Um domingo à noite. Foi passando o horário, meia-noite, foi embora. Nós já passamos a madrugada. E eu andava com aquela moça e ela não parava de chorar. Ela não parava de chorar. E meu coração estava compadecido por ela, porque eu gostaria que ela estivesse na festa com seus colegas, que foram os nossos monitores. Ela tinha o direito de comer aquela pizza também. E quando foi 1h30 da manhã, eu estava voltando para o colégio com ela, e as mulheres dormiam em outra escola, e a gente dormia, homens aqui e mulheres lá. Eu falei: Márcia, lamento, mas não deu certo. Eu vou te levar até o seu alojamento e vou embora dormir, porque já era 1h30 da manhã. O pastor de Goiânia, que era responsável pelo curso, nos encontrou na rua. Falou: Márcia, eu estou te procurando, mas nós estamos lá, está faltando só você. O riso que entrou no rosto daquela menina jamais vou esquecer. As lágrimas sumiram na hora. O sorriso veio. Aí esqueceram de mim, foi eu que fiquei na calçada sozinho. Uma fome miserável, sabendo que os camaradas iam comer pizza. Ai, meu Deus. Eu fiquei lá no papai, 1h30 da manhã. E ela: tchau, pastor, obrigado. Aí esqueceram de mim.
Mas não era esse propósito. Era que ela ficasse feliz. Ela não desistiu de ser missionária. Ela não deixou a igreja local por causa do esquecimento. Ela não foi embora porque o ministério nunca cresceu, nunca saiu da garagem. Não. Ela foi fiel. Ela fez um trabalho de 1 mês lá, voluntária, saiu de Brasília, foi a Montes Belos, que é 120 quilômetros de Goiânia, na Grande Goiânia. Ficou lá, dormindo no chão, como todos nós dormimos, num colchãozinho lá no chão. Mas ela era voluntária, ela pagou para ir trabalhar, para me abençoar e nos abençoar. E eu tive o privilégio de conduzi-lo naquela madrugada por umas ruas que eu não conhecia, e por bares e restaurantes, e uma cidade pequena, e pizzarias todas fechadas. Mas tinha uma que estava aberta, onde estava aquele grupo. E não era tão fácil de se ver. Mas o pastor também, o bom pastor dá vida pela ovelha. O bom pastor lá foi atrás até achar a ovelha desgarrada. Quem ficou desgarrado fui eu, mas eu voltei para dormir. E eu aquela noite sonhei com aquela pizza, com certeza. Ai, ele tá bom aqui, isso aí. Aí podia eu ficar desfiado? Não, claro que não. Eu queria o bem do meu irmão, não estava precisando disso. Apesar de estar com fome, eu não estava precisando disso. Número 8. Neemias 6, 15 e 16 para encerrarmos. O passo número 8 é o final da história. O final da história é o sucesso para a glória de Deus. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Amém. Eu estava lá no telecentro, lá em nossa igreja, essa semana preparando isso. Agora eu estou chique, agora estou fazendo até esse computador, está melhorando mesmo, uma notaçãozinha que nem eu entendi o que estava escrito, mas agora está melhorando minha vida. E eu queria passar as mãos, eu vou ler depois lá para o pastor, para ele guardar isso. Marquei a data não que eu tinha esqueci do passo 8 aqui também, depois você marca, pastor. Hoje é 12 de 2 de 2012, domingo. Pastores Oscar e Sônia, o Senhor colocou esse ministério em suas mãos. Perseverem com fidelidade, não importando quais as dificuldades, lutas, aflições, deserções, abandonos, ingratidões, etc. Continue fazendo com a mesma qualidade de sempre, cada vez melhor no serviço, no amor, na compaixão, na misericórdia, no perdão. Do seu conservo, amigo e irmão, pastor Luiz Palotti. Aplauda o Senhor, por favor. Vamos para o quero orar e quero cantar com você antes de eu Oh, querido Deus, nós te damos graças pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque somos tão frágeis, tão limitados, tão cheios de defeitos. Então, muitas vezes ficamos tão desgostosos. Senhor, muitas vezes pensamos até em desistir. Talvez o Senhor não tenha nos escolhido nada. Mas o Senhor realmente é um Deus formoso. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que jamais desiste dos seus eleitos, dos seus escolhidos, dos seus ungidos. E nesta noite nós queremos adorar com esse cântico, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor é digno de toda a honra. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de receber a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Cante, cante. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso